Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui, amados, para deixar-vos mais um estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Romanos e hoje eu quero comentar o versículo 14 até o versículo 25 do capítulo 7 de Romanos. O versículo 14 até o versículo 25. Muito bem, amados. Eu gostaria de ler a Bíblia King James e depois estarei tecendo um breve comentário acerca de tudo o que o apóstolo Paulo fala para nós no livro de Romanos. A minha meta é comentar o capítulo todo, o livro todo de Romanos. Então esse aqui, se eu não me engano, já é o 14, é o 14º áudio que eu gravo no livro de Romanos. Está escrito assim: portanto, é de nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Muito bem, amados, eu fiz a leitura na Bíblia King James. Eu gostaria, em rápidas palavras, tecer esse comentário, falar um pouco. Nós havíamos dito que o livro de Romanos, o capítulo 14 até 25, fala sobre os conflitos espirituais entre a corrupção e a graça
no crente. Aquilo que nós chamamos batalha espiritual, ou guerra interior, conflito interior que nós temos travado, todos os cristãos têm travado esse conflito interior. Nós vemos que o versículo 14 até o versículo 17, o apóstolo está comparando, fazendo uma comparação com a santa regra de conduta da lei de Deus. O apóstolo, ele diz que se achou longe da perfeição, que lhe pareceu que era carnal. Ele demonstra que ele não alcançou a perfeição, que quanto mais ele se esforçava para alcançar a perfeição, ele via que ele era mais carnal. Como um homem que está vendido contra a sua vontade, que está escravizado, tornou-se um escravo contra a sua própria vontade. Ele se sentiu odiado, do qual não pode ser liberado. Ele se sentiu prisioneiro. Meu irmão, minha irmã, o cristão verdadeiro serve voluntariamente, antes de conhecer a Cristo, ele serviu voluntariamente escravo do pecado. Mas não pode libertar-se da corrente humilhante até que viesse alguém e o resgatasse, que pagasse o preço do seu resgate. Alguém poderoso, aquele que nós chamamos de nosso amigo, Jesus Cristo. Ele é tão poderoso que ele pagou o nosso resgate. E, mediante a graça do alto, aquele mal remanescente de nosso coração, aquele mal que era um estorvo real e humilhante, que não nos permitia servir a Deus, que não permitia que nós viéssemos adorar a Deus como fazem os anjos ou os espíritos do justo, daqueles que são aperfeiçoados. Então nós vemos que o apóstolo, ele se esforçou para alcançar a perfeição, mas o resultado foi que ele se sentiu um homem carnal. Agora, o resultado do grande avanço em santidade do apóstolo Paulo, da profundeza da sua análise, da sua maneira de se humilhar, da humilhação de si mesmo, de sentir ódio pelo pecado. Nós precisamos entender, amado, esta linguagem. Precisamos compreender que deve-se que sentir asco pelo pecado para alcançar a santidade. E como podemos compreender que realmente necessitamos de ser iluminado por Deus? É através do conhecimento da palavra de Deus. É do conhecimento da espiritualidade da lei de Deus. É conhecermos o mal de nossos próprios corações e termos ódio
deste mal moral que nos leva a praticar, a satisfazer os desejos dos nossos corações. Muitos crentes têm adotado a linguagem do apóstolo, demonstrando que é apto para seu profundo sentimento de aborrecimento do pecado. Muitos crentes têm procurado humilhar-se a si mesmo. Nós vemos que o apóstolo se estende enquanto ele sente aquele conflito interior que o mantinha como prisioneiro. Ele sentia aquele conflito diário, ele sentia em seu coração vestígio da sua depravação original. O apóstolo, ele nos leva a refletir que ele foi tentado frequentemente em seu temperamento. Ele foi tentado em palavras ou ato que ele não aprovava, que ele sentia asco, que ele não permitia em seu juízo, em afeto, que ele sentia a Deus. Ele compreendeu o seu verdadeiro estado, sua parte espiritual do seu eu, ou seja, a carne, também que habita o próprio pecado. O apóstolo Paulo faz uma análise observando que as ações são más, que as ações más eram realizadas não por ele, senão pelo próprio pecado que habitava nele. Toda a maldade que habitava em seu coração levava ele a praticar o mal. Ele diz que ele foi vendido para o pecado. O apóstolo ele não quis dizer que os homens não são responsáveis de render contas de seus pecados. Mas ele quer nos ensinar que o mal dos nossos próprios pecados estão demonstrado que todos estes estão fazendo muitas vezes aquilo que não querem, contra as suas razões, agindo contra as suas consciências. O pecado que habita em nosso coração não resulta de ser quem ou manda ou domina. Se um homem vive em uma cidade ou em um país, ainda pode não reinar ali, ou não pode dizer assim, ele mora em um país, em uma cidade, mas muitas vezes ele não se sente livre ali. E o que acontece conosco? Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, se esforçam, fazem de tudo, mas se eles não forem impactados com o poder do Evangelho de Cristo, eles continuarão presos no pecado. Agora, do versículo 18 até o versículo 22, o apóstolo Paulo fala acerca da pureza. Quanto mais puro e santo seja o coração, será mais sensível a compreender a presença do pecado que permanece nele. Irmão, amado, enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós estivermos habitando nesse corpo carnal, seremos tentados pela nossa natureza carnal. Seremos tentados. Nós não somos tentados pelo próprio diabo, mas pelo nosso próprio desejo carnal. O diabo usa
a nossa natureza carnal para nos tentar. Então, o crente que compreende isso, ele vê mais da beleza, da santidade. Ele consegue compreender a excelência da própria lei. Ele sabe que os seus desejos fervorosos de obedecer ao mandamento de Deus aumenta à medida que cresce na graça. Mas não faz todo o bem a qual se inclina plenamente à sua vontade. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, enquanto nós estivermos habitando neste corpo carnal, o pecado sempre brota. O pecado sempre tenta nos influenciar através dos vestígios da corrupção que ainda habita em nós. Nós só seremos realmente santos, só alcançaremos a medida de um varão perfeita quando entrarmos na glória. Então, volta e meia, o mal faz a sua presença. O mal aparece, ele surge. Apesar da nossa determinação de servirmos à vontade de nosso Deus. As pressões do pecado interior, eles sempre surgirão. É isso que o apóstolo nos leva a refletir. É isso que ele mostra através do conflito espiritual. Se pela luta da carne contra o espírito, quis dizer que ele não podia fazer nem cumprir como surgiria o próprio espírito. Ele diz que ele viu dentro do seu interior duas naturezas em plena batalha, em pleno conflito. Quando ele queria fazer o bem, o mal sempre prevalecia. Assim também, amado, pela eficácia que a nossa carne muitas vezes tem oposição do Espírito. Mas sabemos que o Espírito também, ele almeja fazer o bem. O apóstolo diz que não podia fazer aquilo para a qual a carne o empurrava, se ele tivesse para satisfazer os desejos do Espírito. Agora, se ele fizesse o desejo, se ele aceitasse a inclinação da carne, ele estaria aniquilando a presença do Espírito que habitava dentro dele. Amados, muitas vezes nós sentimos as seduções internas da carne, que nos empurra ao desejo maligno, ao desejo do mal. Nós vivemos entre a espada e a cruz. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. A advertência que Paulo nos mostra que existe uma consciência contínua que nos leva até a prática externa. Muitas vezes o mal ele está alojado dentro da nossa alma, dentro do nosso interior. E deste modo que precisamos manter essa batalha contínua, corrigindo aquilo que a nossa carne muitas vezes
insinua para cada um de nós. Senão, nós estaremos caminhando o caminho da perdição. Porque quando o crente está debaixo da graça, a sua vontade, ele está no caminho da santidade. Enquanto ele está, por isso precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, amado. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, enquanto estivermos transitando no caminho da graça, estaremos transitando no caminho da santidade. Teremos prazer sincero em obedecer à lei de Deus. Teremos prazer em buscar a santidade que a palavra de Deus exige. Então, o nosso homem interior, que é o Espírito que habita em nós, ele precisa ser agora um novo homem. Deus precisa, através do seu Espírito Santo, reprogramar o nosso interior. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos criados segundo Deus na justiça, da santidade e da verdade. Somos reprogramados, amados. Agora, do versículo 23 até o versículo 25, esta passagem não representa ao apóstolo como um que andasse em praticar o próprio desejo da carne, senão um que se dispunha de todo o coração a não andar na prática do desejo carnal. Se há os que abusam, muitas vezes, da passagem bíblica para poder pecar, mas também existem outros que usam a Escritura para se libertar, enquanto outro usa para a própria destruição. Os crentes sérios, ele encontra, contudo, causa em buscar a bênção de Deus, em se tornar realmente alguém abençoador no serviço de Deus. São, portanto, providos com os dons de Deus. E Deus o sustenta, Deus o consola. Não devemos ver defeito na Escritura. Não há erro na Escritura. A lei, ela é perfeita. Mas a graça superabundou onde houve o pecado. Então, a graça, ela é justa. Somente, muitas vezes, nós somos cegados por nossas próprias luxúrias, amados. Aqueles que são cegos pelas luxúrias, elas abusam dela. Nenhum homem que não estiver, muitas vezes, dentro desse conflito, ele pode entender claramente o significado da graça de Deus. Nem são capazes de julgar retamente acerca do conflito interior, do conflito doloroso que levou o apóstolo Paulo a lamentar-se de si mesmo como um miserável. Ele diz: miserável homem que eu sou. O apóstolo,
Ele aborrecia o pecado, mas ele sentia que não podia livrar a si mesmo. E isso fazia ele sentir mais necessidade de buscar a santidade e agradecer mais fervorosamente a Deus sobre o caminho da salvação. Desse caminho da salvação revelada por meio de Jesus Cristo, que lhe prometeu a libertação final. Somente Cristo tem o poder de libertar do nosso inimigo. E qual é o maior inimigo que nós temos? É o diabo? Não, amados. É o pecado. É o pecado que habita dentro de nós. A nossa natureza carnal. O maior inimigo somos nós mesmos que tentamos satisfazer os desejos da nossa carne. O diabo é o arqui-inimigo de Deus. E ele usa as armas que ele tem. Os desejos carnais. Então, amados, o apóstolo diz assim: com minha mente, meu juízo consciente, meus afetos e propósito de homem regenerado pela graça divina, eu sirvo e obedeço à lei de Deus. Mas com a carne, ou seja, a natureza carnal, os vestígios da depravação, os vestígios do pecado, a inclinação do mal, eu sirvo a lei do pecado, que batalha contra a lei da minha mente. Não é que ele agora vivia praticando o pecado, mas ele vivia policiando-se a si mesmo. Não que ele sirva como para viver debaixo dela, ou permitir que a carne domine seu espírito. Então, ele sentia que era incapaz de livrar-se a si mesmo, de melhorar-se a si mesmo. Então ele tinha necessidade de buscar ajuda e a libertação. E ele encontrou esta ajuda e a libertação pela grande misericórdia de Deus através de Cristo. Cristo é o nosso libertador. Cristo é aquele que torna-nos purificados do nosso pecado e a nossa expiação. Nele encontramos a justiça, nele mesmo. Nenhuma santidade operada em nós não é conhecida se não houver a presença da salvação de Cristo. Ele diz que ele foi vendido sobre o pecado. Vendido por quem? Quem vendeu ele? Adão. Quando se inclinou, quando se prostrou diante do arqui-inimigo de Deus. Então ele mostra que, conforme a lei, em sua mente e consciência, ele estava servindo a Deus. Mas pela inclinação da carne que habitava nele, ele nunca iria alcançar a perfeição que a lei requer, que a lei pede. Então, a libertação para um homem sempre ocorrerá quando ele receber a remissão do seu pecado, mediante o pagamento feito por Jesus Cristo. Só seremos livres graças à misericórdia de Deus, segundo aquilo que Deus ofereceu em Cristo Jesus. O poder da graça divina.
do Espírito Santo, ele pode arrancar o pecado de nosso coração. Ainda nesta vida, amado. Ainda nesta vida podemos alcançar essa misericórdia, receber a purificação, a remissão, o pecado sendo apagado, aniquilado. Essa é a oferta de salvação, essa é a graça divina. Desculpa, irmãos, esse é a oferta de Deus. E esse é o consolo, é a esperança que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a graça de Cristo. Ele demonstra que a graça de Cristo é perfeita. Que a graça de Cristo, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Aí ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então a razão, ela deve dominar. A nossa consciência deve dominar, prevalecer. A nossa subconsciência, ela nos leva muitas vezes ao erro, ao pecado. Mas a nossa consciência nos leva à libertação. Graça e paz para todos. Amém e amém.